Olá para você que assiste essa aula. Eu sou o professor Cristiano Sena e esse vídeo é o ponto de partida do conteúdo denominado de análise combinatória, ou simplesmente combinatória, que representa uma parte da matemática que trata da contagem das possibilidades em uma dada situação. A combinatória está presente em toda parte que se utiliza da contagem, desde o nosso cotidiano até nas áreas do conhecimento científico. Um bom jogador de xadrez consegue analisar e calcular, ainda que intuitivamente, os movimentos ou jogadas possíveis para obter a vitória. As possibilidades de combinações dos genes determinam as nossas características físicas. As chances de acerto numa loteria passam pelo cálculo da quantidade de possibilidades de combinar os números. Uma pesquisa estatística confiável precisa que suas amostras sejam determinadas da forma mais fiel possível em relação à população. E por isso, o cálculo das possibilidades dessas amostras é parte decisiva de uma pesquisa estatística. Então, em combinatória, vamos aprender a usar recursos de cálculo para estabelecer a melhor forma de contar uma certa configuração. É muito importante saber organizar o raciocínio e criar estratégias, com o propósito de otimizar uma contagem. Vamos ver alguns exemplos. Para contarmos a quantidade de pontos nessa disposição, poderíamos contar um por um todos eles. Mas uma boa estratégia é a de contar o número de linhas e o número de pontos em cada linha, e assim multiplicar esses valores. Nessa outra situação, para contarmos a quantidade de pontos, podemos, por exemplo, completar o espaço para estabelecer uma forma retangular e, após a contagem de pontos no total, descontarmos aqueles que foram acrescentados. Em um pátio com muitos automóveis e motocicletas, para contarmos a quantidade de rodas, é recomendável que, inicialmente, façamos uma divisão em dois grupos, o de carros e o de motos. Após isso, contamos as rodas em cada grupo e somamos no final. Esses exemplos citados são amostras de estratégias no processo de contagem. Ao longo do desenvolvimento do conteúdo, vamos utilizar várias delas, definir operações, estabelecer problemas clássicos, obter fórmulas, mas tudo isso deve ser precedido de algo fundamental, a capacidade de organização do raciocínio. Como a sequência dos números naturais é um excelente modelo no processo de contagem, vamos utilizar frequentemente da associação daquilo que contamos e esse conjunto, como podemos observar na resolução do problema a seguir. Uma caixa automática de banco só trabalha com notas de 5 e 10 reais. Um usuário deseja fazer um saque de 100 reais. De quantas maneiras diferentes a caixa eletrônica poderá fazer esse pagamento? A fim de organizarmos os dados dessa questão, vamos colocá-los numa tabela. Nessa tabela, na primeira coluna, vamos atribuir a quantidade de cédulas de 10 em cada uma das maneiras de obtermos os 100 reais. E na segunda coluna, a quantidade de cédulas de 5 correspondentes. Para qualquer quantidade das cédulas de 10 que não ultrapasse os 100 reais, existe uma única quantidade de cédulas de 5, que completa, assim, as cédulas de 10, para obter os 100 reais. Então, vamos organizar escrevendo inicialmente a quantidade de cédulas de 10 em cada uma das maneiras de fazermos essa distribuição. Então, colocando de maneira organizada, vamos, por exemplo, colocar as cédulas de 10 em ordem crescente. Então, inicialmente, colocamos 0 cédulas de 10, ou seja, na situação onde não há nenhuma cédula de 10. Nesse caso, claramente, precisamos obter os 100 reais unicamente com as notas de 5, e então são necessárias 20 cédulas de 5. Em outra situação, aumentando em uma unidade a quantidade de cédulas de 10, nós precisamos, nesse caso, de 18 cédulas de 5. A cada aumento de uma cédula de 10, isso, consequentemente, faz com que a quantidade de cédulas de 5 diminua em 2 unidades. Então, aumentando de uma em uma a quantidade de cédulas de 10, vamos obtendo
dessa forma, todas as distribuições possíveis. Então, 3 cédulas de 10, com 14 cédulas de 5, 4 cédulas de 10 e 12 cédulas de 5. E assim por diante, até a maior quantidade possível de cédulas de 10, que são 10 cédulas. Porque com 10 cédulas de 10, obtemos só com essas cédulas os R$100. E aí, nesse caso, não precisaríamos de nenhuma cédula de 5 e, nesse caso, teríamos 0 cédula de 5. Então, cada uma das linhas dessa tabela nos revela uma maneira de obter os R$100 com as cédulas de 10 e R$5. Observando que a coluna das cédulas de 10 aumenta de uma em uma unidade, então, para contarmos o número de linhas, que é o equivalente ao número de distribuições, basta contarmos os números naturais de 0 a 10. E de 0 a 10, temos, em termos de números naturais, exatamente 11 números. E se são 11 números naturais, significa dizer que a nossa coluna, que a nossa tabela, possui 11 linhas e, consequentemente, há 11 maneiras diferentes de nós obtermos R$100 com cédulas de 5 e R$10.